15º domingo do tempo comum. O amor que nos torna próximos dos outros. Lucas 10, versículos do 25 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste bem, corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, eu, em meu regresso, te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez é questionado pelos doutores da lei, procuram de todas as formas derrubá-lo. Esses doutores são pessoas que tentam agradar a Deus somente dentro do templo. Ficam presas às regras, às leis, aos costumes, ficam totalmente apáticas à vida da igreja. São pessoas insensíveis, voltadas somente a si e a Deus. Os perseguidores de Jesus estão muito longe de entenderem a sua proposta de vida, como essas pessoas letradas entenderiam que Jesus veio salvar os pobres, os marginalizados, os necessitados? Não. Não eram sensíveis à vida fora do templo. Para eles, Deus estava somente lá, dentro das 4 paredes. Jesus, porém, estava totalmente contra o modo de agir desses doutores, ia ao encontro daqueles mais rejeitados, os considerados impuros. Com essa atitude, colocava em xeque a religião da época e os seus costumes. Entretanto, esses doutores, embora estivessem longe da prática da misericórdia, chegaram próximo da verdade, mas seus olhos estavam tampados. Viam, ouviam, mas nada entendiam. Eram cegos a guiar outros cegos. E nós, fazemos como estes doutores da lei?
Colocamos em prática as lições que o Mestre nos ensinou? Ou achamos tudo muito bonito, lindo, mas estacionamos na beleza do texto e nada fazemos? Eles chegaram próximo da verdade, mas apenas isso. Não foram mais além. Os doutores da lei estavam interessados no seu próprio bem-estar, desfrutando as regalias que aquela posição oferecia. Apenas tinham uma grande cultura, um grande conhecimento das leis de Deus e usavam como um poder para dominar e tirar proveito do povo. O que adianta ter todo o conhecimento das Escrituras, das leis, se você não tem a capacidade de amar, falta fé? Jesus os comparou a sepulcros caiados, apenas tem beleza exterior, apenas o conhecimento, mais nada. Hoje muitos caem no mesmo erro, correm atrás do conhecimento, da teologia e nada fazem pelos nossos irmãos. Para Jesus, apenas o conhecimento não tem valor algum. É como uma bexiga cheia de ar. O que Jesus veio trazer para nós é o amor. E amar, servir, ir ao encontro do outro, usar o nosso conhecimento, a nossa cultura e todos os dons que temos para o nosso próximo. Jesus ensinou que devemos agir, pôr em prática o conhecimento em nossa vida e só depois falar. Evangelizar através das palavras. Nós fazemos o contrário. Ensinamos e depois, quem sabe, praticamos o que ensinamos. Será que somos como os doutores da lei? O sacerdote estava preocupado apenas com o templo, com o Deus que está preso entre quatro paredes. Com isso, tocar em um morto ou sangue o tornaria impuro. Portanto, não socorreu o homem, passou adiante para ir ao encontro do Deus no templo. Com o segundo homem ocorreu o mesmo. Era uma pessoa que tem religião, não quer ficar impuro. Como entraria no templo tendo tocado aquele homem? A vida desses dois personagens estava repleta de leis que deviam seguir a todo custo para obter a salvação. Não pensavam os religiosos em nada mais. Hoje acontece o mesmo. Quantos se preocupam apenas com a fachada, com a aparência, com o que os outros vão pensar e se esquecem do irmão, do próximo? Há muitos falsos religiosos que são como sepulcros caiados. Apenas têm a beleza exterior, nada mais. Outros ainda usam a religião para se promoverem, para tirar lucro, enfim, não têm fé. Apenas acharam o meio fácil de ganhar a vida, de usar o próximo para o seu próprio benefício. Hoje, qual é a nossa atitude? Somos como os doutores da lei e os levitas? Nós somos também sepulcros caiados? Os samaritanos eram um povo marginalizado pelos judeus, considerados impuros, não seguiam a religião dos doutores e muito menos se apegavam e praticavam as leis. Mas este, enquanto encontrava no seu caminho aquele homem ferido, quase morto, teve compaixão. Não se preocupou com as leis dos doutores, pois não as conheciam, e fez o que pôde para ajudar aquela pessoa. Certamente Jesus faria o mesmo. E com essa história, ele nos ensina que devemos imitá-lo, segui-lo. Mas imitar Jesus é estar nos dois lados da história ao mesmo tempo. Ou seja, temos que ser religiosos e nos preocuparmos com o próximo, temos que ter fé e colocar essa fé em prática, ação. Você e eu somos igreja. Não é só no templo de pedra que Deus reside, mas sim no nosso coração, na nossa vida,
no nosso dia a dia. Hoje ainda nos apegamos a regrinhas, ao templo e nos esquecemos de que Jesus está dentro de cada um de nós, principalmente nos mais marginalizados, nos mais pobres. Onde está o nosso coração? Que religião é a nossa? Nós encontramos Deus nas pessoas mais necessitadas, marginalizadas, fazendo o bem. Indo ao encontro do nosso irmão, encontraremos o nosso Deus, o nosso caminho e, por consequência, a nossa felicidade. O que nós devemos fazer é imitar Jesus, tentar realizar de todas as formas o projeto de Deus em nossa vida, no dia a dia. Não adianta levar uma vida de faz de conta. Vou à igreja, faço as minhas obrigações e é só. Deus, para mim, também só está dentro da igreja. E é lá que eu vou buscá-lo? Quantos que pensam dessa forma? Só encontram Deus nas orações, na missa, nos grupos, mas não experimentam Deus na vida. Um dia estou com Deus, faço a sua vontade e no outro dia, fora da igreja, faço a minha vontade, realizo o meu ego. Temos que ser imitadores de Jesus. Deus está em todos os lugares. Portanto, temos que ser a mesma pessoa em todos os momentos da nossa vida, seja dentro da igreja ou fora dela. Não adianta ter oração sem ação e ação sem oração. Temos que ter as duas coisas juntas. Só assim encontraremos o caminho que nos conduz a Deus. Qual é a nossa posição dentro da igreja? Somos de oração? Estamos em ação? Conseguimos unir os dois?